A paz do Senhor para a igreja, amém? Glória a Jesus. Quero deixar uma palavra para a meditação da igreja. Se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 10, verso 25. Evangelho de Lucas, capítulo 10, verso 25. Vou ler aqui para ganhar tempo. Diz assim: E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como leis? E respondendo ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando, se retiraram, deixando meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando a este lugar e vendo-o passou de largo. Mas certo samaritano, viajando, veio até ele, e vendo, foi movido de íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual foi destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma maneira. Amém? Uma palavra bem conhecida. E quando o pastor Alexandre me convocou para estar trazendo essa palavra nessa tarde de domingo, eu fiquei meio tenso e orando a Deus o que eu deveria falar nessa tarde. E logo Deus colocou essa palavra no meu coração sobre o bom samaritano. E essa palavra veio tão forte ao meu coração que eu lembrei do tema que é proposto desde a fundação dessa igreja, desde quando nós fizemos a primeira reunião na casa do pastor Alexandre, quando ele olhou nos nossos olhos e falou: o CPF sempre será mais importante do que o CNPJ. Ou seja, a vida, a alma, aqui nessa igreja, ela é tratada como a primazia, ela é tratada como o mais importante. E não aquilo que nós podemos arrecadar, e não os nossos próprios anseios, e não os nossos próprios compromissos, e não a nossa própria família, não a nossa própria vida, mas cuidar e salvar vidas que estão à beira do caminho, feridas no chão, despidas, roubadas por Satanás, que estão prestes a morrer, como a palavra diz sobre esse jovem que estava à beira do caminho, estava moribundo, estava quase morrendo. Mas a palavra diz que passou um sacerdote, olhou de largo, ele caído, e não teve a coragem de ir lá perto para ver se ele ainda estava vivo. Talvez por causa da lei, que dizia que se o sacerdote tocasse em um defunto, ele não poderia mais exercer o seu ministério. Ou seja, talvez o seu ministério, talvez a sua função, talvez o seu cargo era mais importante do que saber se uma alma ainda estava com vida para ser cuidada, para ser tratada. E quantos estão deixando de ir atrás das almas? Quantos estão deixando de salvar vidas? Porque o seu cargo, a sua carteirinha, o seu status vale mais do que ir numa Cracolândia, do que ir até onde tem alguém ferido, precisando de uma mão para ser estendida, para levantar ela da beira do caminho.
Uma certa vez nós levamos um ônibus no Dia Internacional da Mulher, e esse ônibus foi na maior zona de prostituição do Rio de Janeiro. E nós chegamos lá nessa zona de prostituição com mais de 10 caixas de Bíblias rosas e mais de 100 rosas também. E entramos dentro dos becos onde era o local de prostituição. E como o som era muito alto, a estratégia era dar uma Bíblia e uma rosa e falar: Jesus te ama, porque nós não tínhamos como falar com aquelas mulheres, porque o som era muito alto. E nós começamos a dar uma Bíblia e uma rosa, uma Bíblia e uma rosa. E depois Deus trouxe ao meu coração que a estratégia que Jesus trouxe naquele dia era porque muitas daquelas mulheres nunca foram tratadas como mulheres. Muitas daquelas mulheres que estavam lá nunca receberam um presente, nunca receberam uma rosa, nunca foram tratadas como uma mulher de valor. E Deus colocou essa estratégia de nós entrarmos dentro de uma zona de prostituição e dar uma Bíblia e uma rosa e falar: Jesus te ama, o noivo te escolheu para ser a noiva dele, aquele que te valoriza. A sociedade pode não te valorizar, mas o noivo veio aqui hoje para tratar um relacionamento contigo. Não importa onde você está, não importa o que vocês estão fazendo hoje, mas o noivo veio aqui para te escolher, para ser a noiva dele, adornada, chamada para uma grande obra. Talvez, se algum sacerdote me visse ou visse os outros evangelistas dentro daquele lugar, poderia ser um motivo de escândalo para a minha imagem, para a imagem daqueles que estavam ali evangelizando, mas nós não queríamos saber sobre nossa imagem. Nós não estávamos preocupados sobre a nossa carteirinha, sobre o nosso cargo, como o sacerdote estava preocupado a ponto de passar de largo e não cuidar daquela alma. Depois passa o levita, e da mesma forma, apressado, talvez para um compromisso que tinha lá em Jericó, ou talvez do medo de ser assaltado naquele caminho também, não perde tempo e passa. E a Bíblia diz que vem o terceiro homem, um homem que era de outra religião, um homem que seguia outra fé, o bom samaritano, inimigo do povo judeu. Os judeus oravam todo dia, agradecendo a Deus por não ter nascido como samaritanos. Rejeitava aquele povo. E aí vem o rejeitado passando pelo caminho. Olha aquele homem caído, vai lá, se ajoelha perto dele, se colocando na mesma estatura dele, daquele que estava caído, falando assim: eu estou em pé, mas eu não sou melhor do que você. E se colocou ao mesmo tamanho dele, tocou nele sem medo de ser contaminado pelo sangue. Viu que ele estava com vida, colocou ele nas costas, esqueceu o seu caminho, voltou para o caminho contrário, foi levando um cavalo, e o moço em cima do cavalo ferido chegou na hospedagem e falou: ei, não quero saber quanto ele vai gastar, toma aqui 2 dinheiros, 2 denários, e o que ele gastar a mais, coloca na minha conta que eu pago. Oh, Deus está levantando uma geração que não está preocupada em ganhar dinheiro com o evangelho, mas está preocupada em gastar dinheiro do bolso, se for possível, para salvar uma alma. No meio uma geração corrompida, no meio uma geração que está usando o evangelho para enriquecer, que está usando o evangelho para ganhar dinheiro, Deus levanta o bom samaritano para gastar dinheiro do bolso e investir numa alma, investir numa vida, trazer essa vida para a presença de Deus. E ainda faz mais: ei, eu tenho vinho, eu tenho azeite para colocar na tua ferida. A tua ferida está aberta, mas eu tenho um remédio que pode curar ela. É vinho, é azeite, é vinho, é azeite. O bom samaritano estava mostrando o ministério de Jesus. Jesus, o bom samaritano, veio até mim, veio até o Evandro, veio até o pastor Alexandre e despejou azeite e vinho nas nossas feridas. Nós estávamos mortos à beira do caminho, mas ele veio ao nosso encontro e sarou a ferida da nossa alma. Oh, o azeite, o vinho do Espírito Santo está aqui nessa noite. Tem azeite para curar a depressão, tem azeite para curar a síndrome do pânico, tem azeite para curar a rejeição,
Tem azeite para curar a tua alma. Tem azeite para te livrar da dependência do Rivotril, para te curar da dependência do remédio de taxa preta. Tem azeite nessa tarde para te curar, para te colocar de pé, para te fazer levantar. E o bom samaritano leva ele para a hospedagem. Você já percebeu que existe uma atmosfera diferente aqui nessa tarde? Já percebeu que o Espírito Santo está pairando? Que não é mais um estúdio, mas sim uma hospedagem, aonde os bons samaritanos estão indo lá fora, convidando as almas que estão caídas, trazendo elas para dentro da hospedagem, para ser tratada com vinho, com azeite, com vinho, com azeite. É nessa atmosfera que é a cura. É nessa atmosfera que Deus está curando nessa tarde. É nessa atmosfera, e Ele conta comigo, conta contigo, para irmos lá fora e resgatar aqueles que estão à beira do caminho e trazer eles para cá, para que haja cura, para que haja renovo, para que haja restauração, para que haja famílias restauradas, casamentos restaurados, vidas restituídas. Aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! E que você possa receber esse chamado nessa tarde, de ser um bom samaritano e uma boa samaritana, e receber essa missão de ir lá fora, se necessário for, se ajoelhar perto deles, tratar as feridas deles, colocar eles no ombro, dar a mão para eles e trazer eles para dentro dessa casa. Como o pastor Alexandre sempre fala, que aqui ninguém caminha sozinho. Sempre tem alguém para caminhar contigo e pegar nas tuas mãos e te levar para a presença do Senhor, e te cobrir com oração, com cuidado, e te amar como o próximo, que era esse próximo que o bom samaritano amou aquele jovem. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.